O que estamos vendo é o corpo de Pol Pot. Essa imagem de serenidade contrasta com os horrores que ele cometeu durante seu governo no Camboja. Aprofundar-se em sua figura é mergulhar em um dos episódios mais brutais e pouco divulgados do século XX. No comando dos Khmer Vermelhos, ele implementou uma visão extrema de pureza revolucionária. Como resultado, em apenas 4 anos, ele exterminou 1/3 da população cambojana. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas perderam a vida em expurgos, repressão e deportação. Um genocídio que transformou o país em uma filial do inferno, onde a cultura, a saúde e a educação sucumbiram diante da violência. Ainda mais implacável. Assim como outros líderes sombrios, como Adolf Hitler, ele possuía um charme inegável. Seu sorriso chegava a gerar simpatia até na imprensa internacional que conseguia entrevistá-lo, mesmo quando ninguém podia ignorar a aberração que ele orquestrou durante a segunda metade dos anos 70. Apesar de tudo, durante muito tempo ele parecia ficar impune, escapando da justiça com a astúcia de um demônio. No entanto, ele não poderia escapar de um destino inevitável. Mas não vamos nos adiantar. Como ele conseguiu tomar à força um país inteiro? Quais foram as atrocidades que o tornaram uma das figuras mais infames da história? De que maneira ele tentou escapar da justiça? Para responder a essas e outras perguntas, vamos viajar até 15 de abril de 1998, o dia em que Pol Pot morreu. Se este relatório interessar a vocês, podem escrever a palavra ditador nos comentários. Se tivermos mais de 500 pessoas comentando ditador, vamos fazer outro vídeo sobre isso. Vocês podem sugerir sobre qual personagem falar? Vamos começar. Antes de Pol Pot, o genocida que dizimou uma nação, existiu Zalot. Zar, sob esse nome, nasceu o futuro líder em 19 de maio de 1925, na província de Kompong Tom. Embora mais tarde tenha se promovido como um camponês pobre, Zar foi criado em uma família de proprietários de terras prósperos na aldeia de Prek Sval. Na verdade, o clã tinha uma relação direta com a realeza. Sua irmã, Zaro Eun, tornou-se consorte real e sua prima, Miek, era uma das principais bailarinas do balé real e concubina do rei Sisawat. Bonibong pôde sentir esse ambiente durante sua juventude, quando foi enviado para Phnom Penh, a capital cambojana, para viver com seus parentes. Assim, presenciou a opulência do monarca, mas também as fragilidades diante das mudanças da época. A economia e a burocracia eram controladas por um protetorado francês. O país fazia parte da Indochina francesa, e isso enfurecia o povo Khmer, a etnia predominante, especialmente quando os franceses empregavam vietnamitas. Na administração pública e nas plantações de borracha, Zaro também sentiu rejeição pela hegemonia europeia e desenvolveu um ressentimento em relação aos estrangeiros. Ainda assim, ele não conseguiu se livrar de sua influência. Primeiro passou 3 anos em um mosteiro budista. Essa experiência marcaria seu senso de ordem, disciplina e vida comunitária, mesmo que depois ele rejeitasse a religião como pilar social. Seus professores questionaram suas condições e não previram um bom futuro para ele. Usaram suas conexões para que ele ingressasse em escolas católicas com influência francesa. Assim ele aprendeu bem esse idioma e teve contato direto com a cultura ocidental. Dessa forma teve uma educação privilegiada, algo pouco comum para um jovem cambojano, não é? Por isso ele deixou de sentir antipatia por aqueles que considerava invasores. Ele percebia que a desigualdade social piorava, embora também notasse os grupos nacionalistas que se opunham ao colonialismo. Ele se identificava com essa ideologia e queria se envolver com eles, e por isso aproveitou suas facilidades para lutar com mais ferramentas. 1949 foi um ano-chave para Zar. Ele conseguiu uma bolsa para estudar radioeletricidade na Sorbonne, uma das universidades mais prestigiadas da França e do mundo. Logo perdeu o interesse nas aulas e mergulhou em sua paixão, a política. Passou um tempo nos círculos de estudantes marxistas e se filiou ao Partido Comunista Francês. Naquelas assembleias, absorveu uma versão dogmática do comunismo, influenciada pelo stalinismo e pelo maoísmo. Ficou convencido de que o motor para uma mudança histórica não passava pela classe operária urbana, mas sim pelo campesinato. Também se convenceu de que a verdadeira revolução deveria ser purificadora, violenta e total. Sua convicção era absoluta e começou a tomar forma quando fundou o Grupo de Estudos de Paris,
um círculo de estudo secreto, com outros estudantes cambojanos, entre eles Su, que se tornaria seu camarada mais fiel. Seu objetivo principal foi convencer outros estudantes cambojanos no exterior a se juntarem à sua causa. Somente unidos, seria possível derrubar a monarquia do rei Norodom Sihanouk, a quem viam como um obstáculo para a revolução. Poucos imaginavam que isso seria a semente do grupo que dominaria a política do Camboja, sob o comando de um líder que não hesitaria diante de ninguém. Em 1953, Saar voltou ao Camboja sem diploma, mas com um propósito. Conseguiu trabalho como professor em colégios particulares em Phnom Penh. Seu ótimo desempenho o tornou muito respeitado entre os colegas e era muito querido pelos alunos. No entanto, sua prioridade continuava sendo a política, e justamente a política do Camboja. Era um caos, com 3 forças em confronto. Por um lado, a França não queria abrir mão do controle de sua colônia. Por sua vez, o rei Sihanouk também queria eliminar os comunistas para manter seu próprio poder. E ainda havia os radicais que exigiam independência imediata. Saar se envolveu completamente com os comunistas, participou de atividades clandestinas contra o domínio francês e depois contra o Estado cambojano independente, participando de uma aliança com comunistas do Vietnã. Eles lhe ensinaram como ir até as aldeias, conversar com os camponeses e organizar comitês um por um. O futuro líder valorizou esse aprendizado, mas sempre desconfiou dos vietnamitas. Ele se agarrava a um nacionalismo extremo e sustentava que a revolução deveria ser obra dos próprios cambojanos, sem ajuda nem influência de nenhum território vizinho. Seu compromisso lhe garantiu o respeito dos colegas e ascensão. Um passo decisivo ocorreu em 1951, quando o movimento comunista na região se dividiu em 3: Vietnã, Laos e Camboja. Saar e seus camaradas do grupo de estudos de Paris assumiram o controle da facção cambojana. Assim surgiu o Partido Comunista de Kampuchea, mas durante os anos 50 os comunistas eram perseguidos e reprimidos por Sihanouk. Um cenário que pareceu piorar em 1962, quando Tau Samut, o principal líder comunista do país, perdeu a vida por causas misteriosas. Esse crime nunca foi esclarecido, embora até hoje muitos historiadores suspeitem. Saar pode ter estado envolvido, principalmente porque assumiu a liderança absoluta do partido em 1963, agora em uma posição elevada. Salot Saar adotou um pseudônimo revolucionário que se tornaria sinônimo de terror. Pol Pot, o motivo desse nome sempre esteve cercado de teorias. No Ocidente, dizia-se que era uma abreviação da frase francesa politique potentielle, ou seja, política potencial. Ao que parece, foi sugerido por seus contatos na China ou influenciado por sua educação francesa. De qualquer forma, representava a ideia de um potencial revolucionário para seus camaradas. Pol Pot evocava a ideia de cambojano original. As mudanças não pararam por aí. O Partido Comunista do Kampuchea passou a ser conhecido como os Khmer Vermelhos, agora com uma identidade definida. Pol Pot estava pronto para lutar e impor sua doutrina. Pol Pot e os Khmer Vermelhos permaneceram ativos à margem. A grande oportunidade surgiu quando o Camboja estava à beira do abismo. Após ser arrastado para a Guerra do Vietnã, nos anos 60, os bombardeios americanos sobre áreas rurais cambojanas, direcionados contra bases norte-vietnamitas, causaram milhares de mortos e deslocados. Isso alimentou o ressentimento dos camponeses e enfraqueceu o Estado. A confusão e a loucura aumentaram. Em 1970, quando Sihanouk foi deposto por um golpe de Estado liderado pelo general Lon Nol, o país mergulhou em uma guerra civil aberta. Nesse clima insuportável, Pol Pot e seus Khmers Vermelhos se apresentaram como defensores dos camponeses e aliados do deposto Sihanouk. Alguns setores o consideraram um símbolo de união. Assim, o líder revolucionário ganhou apoio popular, especialmente nas áreas rurais. Ao mesmo tempo, foi conquistando território graças ao apoio logístico do Vietnã do Norte e da China comunista. Também se beneficiaram do desgaste de Lon Nol no governo. Suas tentativas de deter as guerrilhas foram em vão. Por outro lado, os bombardeios do exército americano contra a selva cambojana deixaram milhares de vítimas, mas aumentaram a popularidade daqueles que se apresentavam como salvadores. Após 5 anos de conflito, em 17 de abril de 1975,
os Khmeres Vermelhos entraram em Phnom Penh. O regime de Lon Nol terminou de colapsar. O general teve que embarcar em um helicóptero americano para se refugiar no Havaí, seguido por seus tenentes e algumas autoridades norte-americanas. Em poucas horas não restaram rastros dos golpistas. Pol Pot e os Khmer Vermelhos foram recebidos por uma multidão exausta e faminta, mas cheia de esperança. Eles eram considerados heróis que trariam paz após a guerra, mas ninguém podia imaginar que agora seu líder tinha intenções muito distantes do pacifismo. Entre abril e maio de 1975, Pot se consolidou como o verdadeiro líder do novo estado. Uma de suas primeiras diretrizes foi mudar o nome para Kampuchea Democrática, e essa acabou sendo a menos dramática de suas decisões. Sob a desculpa de uma suposta ameaça de bombardeios, ele ordenou a evacuação total das cidades. Hospitais, escolas e bairros inteiros foram esvaziados sob a mira de fuzis. Milhões de pessoas tiveram que marchar para o campo em carros ou em bois. Aqueles que não tinham transporte precisavam se deslocar a pé, inclusive os idosos. Era uma viagem longa e ninguém tinha alimentos nem atendimento médico. Aqueles que não aguentavam a viagem iam perdendo a vida. Logo, os cadáveres se acumularam nas valas. Em pouco tempo, Phnom Penh ficou vazia. Esse êxodo forçado fazia parte de um plano de Pol Pot. Agora ele poderia materializar a visão que cultivou em sua época de estudante na França. Assim, decretou o chamado Ano Zero. O líder buscava a transição para uma nova sociedade. Camboiana pretendia um país agrário e comunista, puro, sem passado nem influências estrangeiras. Todo vestígio de capitalismo e burguesia foi extirpado como um tumor. Para começar, eliminou-se a moeda, de modo que ninguém mais teria dinheiro. Depois, ordenou destruir os veículos motorizados. O novo meio de transporte nacional seria a carroça puxada por mulas. Fecharam mercados e escolas, queimaram fábricas e bibliotecas, proibiram o uso de medicamentos importados. A medicina agora seria fabricada em Kampuchea, à base de preparados locais. A religião foi proibida, inclusive o budismo, assim como os intelectuais. Na verdade, os óculos foram restringidos, já que o novo regime os considerava um símbolo de status e sinal de que a pessoa era culta. Para Pol Pot, as únicas pessoas decentes eram os camponeses. Por outro lado, ele achava que os cidadãos haviam crescido entre luxos e com os recursos das forças invasoras. Por isso decidiu que eram subversivos e deveriam ser reeducados ou simplesmente eliminados. Os Khmeres Vermelhos executaram militares, funcionários, advogados, médicos, professores e todos aqueles que tivessem aprendido um segundo idioma. Os estrangeiros tiveram mais sorte. Foram apenas expulsos nos primeiros meses do Ano Zero. Pol Pot supervisionou a execução de suas diretrizes, resultando no rompimento com o exterior. Também verificou que, em 1976, toda a população fosse confinada em comunas agrárias para desenvolver a produção de arroz. Trabalhavam durante jornadas intermináveis e extremas, com rações mínimas de comida. A fome foi inevitável, mas mesmo assim precisavam continuar ativos. Sob o mandato de Pol Pot, também foram criados centros de detenção. Um dos mais cruéis foi Toe Slang. Os prisioneiros tinham as unhas das mãos arrancadas e depois eram submetidos aos interrogatórios mais tortuosos. Só podiam interromper o calvário admitindo uma falsa culpa como cúmplices da CIA, da KGB ou do regime de LOL. Entregar-se à execução era melhor que seguir sofrendo. Em 1977, Pol Pot era o senhor absoluto do Camboja. Tinha Son Sen como chefe de segurança e não hesitou em levar sua ideologia até as últimas consequências. Ele se certificou de abolir as classes sociais e a propriedade privada. Ninguém podia ter nada, nem mesmo os Khmeres Vermelhos podiam manter suas armas e roupas. A obsessão pelo controle se traduziu em mais decisões controversas. As relações íntimas foram regulamentadas, de modo que os casais precisavam se casar para procriar novos cidadãos. Cada pessoa precisava juntar 2 litros de urina por dia e entregá-los ao chefe da aldeia para fabricar adubo. E se alguém demonstrasse dor por um ente querido, isso era considerado sinal de fraqueza e, portanto, deveria receber um castigo exemplar. Pol Pot se tornou uma figura temida, mas muitos ainda tentavam lutar em meio àquele martírio em grande escala, liderado por seus obedientes Khmers Vermelhos. As execuções em massa se tornaram sistemáticas, surgindo assim os campos de extermínio chamados Killing Fields. Eram áreas rurais isoladas, como antigos arrozais abertos na selva, fossas naturais ou terrenos baldios,
onde milhares de pessoas foram exterminadas e enterradas em valas comuns. A maioria vinha de Tal Slam e podiam ser de uma brutalidade perturbadora. Para economizar munição, os carrascos usavam paus, barras de ferro ou facões e outras ferramentas agrícolas. Os prisioneiros eram obrigados a se ajoelhar à beira das valas antes de serem mortos. Não foram apenas adultos que sucumbiram, também executaram crianças e bebês, e com métodos ainda mais cruéis. Estima-se que houve mais de 300 campos da morte espalhados por todo o Camboja, sendo o de Choeong Ek, perto de Phnom Penh, o mais conhecido. Em questão de meses, as valas comuns transbordavam de executados, mas também de vítimas de exaustão, desnutrição e doenças que nenhum medicamento local conseguiu curar. Os sobreviventes lidavam com outros tormentos, vítimas do desgaste físico e mental, chegaram a praticar o canibalismo para poder se alimentar. Em pouco mais de 2 anos, Pol Pot organizou um verdadeiro genocídio no Camboja. Ele estava convencido de que tudo fazia parte de sua utopia comunista, e nada nem ninguém parecia detê-lo até que chegou sua queda. O colapso de Pol Pot ocorreu em 1978 e foi forjado nas entranhas de seu próprio governo. Embora o líder se sentisse onipotente, desenvolveu uma paranoia incontrolável. Os Khmeres Vermelhos haviam adquirido um peso significativo, e ele supôs que alguns poderiam organizar um golpe de Estado ou se aliar a forças inimigas. Então, ele ordenou que fossem presos e executados aqueles em quem mais desconfiava. Se não fossem culpados, pelo menos queria servir de aviso para o restante. Nessa época, suas iniciativas se mostraram um fracasso. A produção agrícola nunca atingiu as expectativas e só deixou cadáveres e desespero. As novidades vazaram para a imprensa internacional, onde o jornalismo falava de uma crise humanitária sem precedentes. Nada incomodou Pol Pot, mas seu nacionalismo selvagem entrou em choque com o Vietnã, que também era um regime comunista, mas alinhado à União Soviética. Por outro lado, o Camboja seguia ao lado da China. A tensão aumentou quando, no final de 1977, o líder ordenou atacar as aldeias vietnamitas na fronteira. Milhares de civis morreram. Embora achasse que pelo menos tinha se livrado de possíveis suspeitos, o massacre nas fronteiras selou o destino político de Pol Pot. Em dezembro de 1978, o Camboja foi invadido pelo exército vietnamita. Entre as fileiras havia cambojanos que haviam escapado de sua pátria. O líder enviou todas as suas forças Khmer, mas elas não foram capazes de oferecer resistência. Eles estavam enfraquecidos pelas purgas internas, desorganização e falta de apoio dos moradores locais. Em 2 semanas, as tropas do Vietnã avançaram sobre terras cambojanas e, em 7 de janeiro de 1979, tomaram Phnom Penh. Assim, o regime da Kampucheia Democrática chegou ao fim. Pol Pot perdeu o controle do Estado e todo o poder que o tornava terrível, mas ele não se rendeu. Junto com o que restava dos Khmers Vermelhos, ele fugiu para a selva, mais exatamente para as zonas fronteiriças com a Tailândia. Ele era um fugitivo, mas conseguiu se manter durante anos como líder de uma guerrilha cada vez mais fragmentada. Enquanto o mundo falava dele e de seus crimes, ele conseguiu permanecer escondido e impune, cercado por seus homens de confiança como Son Sen, até que descobriu a verdade. E é assim que nossa história volta ao começo. A permanência de Pol Pot e seus seguidores na selva da Tailândia se estendeu até o final dos anos 90. Nessa época, a camaradagem já era quase inexistente. Agora, doente e envelhecido, o líder já não podia mais ser considerado líder. Após décadas de guerrilha, de extrações massivas e perda de apoio externo, os Khmer Vermelhos estavam divididos em facções rivais. Ainda assim, ele tinha autoridade suficiente para ordenar a execução de Son Sen, e sua família já não tinha relação com seu antigo camarada. Esse ato resultou no começo do fim definitivo para Pol Pot. Em meados de 1997, ele foi preso por uma facção rival dos Khmer Vermelhos, tornando-se prisioneiro dentro do próprio movimento que havia criado. Ele passou por um julgamento improvisado e foi considerado culpado de traição ao movimento. A sentença foi prisão domiciliar perpétua. Ele teve que viver sob vigilância constante em uma cabana precária perto da fronteira com a Tailândia. Logo em seguida, sua saúde se deteriorou, ele tinha mobilidade reduzida e sofria de problemas cardíacos e respiratórios. Como companhia, só lhe restava um pequeno grupo de fiéis. Enquanto Pol Pot cumpria essa sentença, idealizada pelos Khmer Vermelhos, em outro lugar do mundo, já se planejava um julgamento legítimo.
Os dois primeiros ministros cambojanos, Hun Sen e o príncipe Norodom Ranariddh, enviaram um pedido às Nações Unidas. Paralelamente, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, buscou um acordo na comunidade internacional para julgá-lo por genocídio. A Anistia Internacional também apoiou a iniciativa. Pol Pot soube das notícias pelo rádio, parecia que sua captura por forças internacionais era iminente, mas os dias se passaram e nada disso aconteceu. No entanto, ele podia dizer que estava condenado. O isolamento e os problemas de saúde o haviam deteriorado. Assim, tudo continuou até 15 de abril de 1998, quando Salothar, mais conhecido como Pol Pot, faleceu aos 72 anos. Segundo os Khmer Vermelhos, ele havia sofrido uma insuficiência cardíaca, no entanto, nunca foi realizada uma autópsia. Isso originou teorias sobre envenenamento ou que ele teria tirado a própria vida, mas nada foi comprovado. A notícia correu o mundo. Havia falecido um dos políticos mais sanguinários da história, mas ele já não teria a oportunidade de ser julgado por seus crimes. Para acabar com possíveis suposições, foi preciso negociar com os Khmer Vermelhos para que 7 jornalistas ocidentais pudessem fotografar e filmar o corpo para a televisão. Agora, todos puderam comprovar o destino fatal do genocida mais procurado. Os restos de Pol Pot foram incinerados em uma fogueira feita com papelão e pneus velhos. No entanto, sua sombra estava longe de desaparecer. Pol Pot chegou ao poder com uma visão controversa. Sua ideia de uma sociedade perfeita, eliminando aqueles que considerava impuros, resultou em um experimento atroz. Ele quis reiniciar a história apagando seu próprio povo à força de autoritarismo e sangue. Os números não deixam espaço para dúvidas. Durante esses 4 anos de regime comunista, entre 1,5 e 2 milhões de pessoas perderam a vida, o equivalente a entre 20% e 25% da população cambojana. Desse total, estima-se que entre 500 mil e 700 mil foram vítimas de execuções ou crimes deliberados. Só a cidade de Phnom Penh passou de 2 milhões de habitantes a ficar praticamente vazia em poucos dias. Além disso, estima-se que houve 20 mil prisioneiros, dos quais poucos sobreviveram. Durante anos, o genocídio cambojano foi ignorado ou minimizado por grande parte do mundo. Só em 1984, com o premiado filme Os Gritos do Silêncio, o público ocidental tomou real consciência do que aconteceu. Mas foi no início do século XXI que se iniciou um processo sistemático de memória, justiça e educação. Tuol Sleng, o infame centro de tortura, foi transformado no Museu do Genocídio Tuol Sleng. Choeung Ek, o principal campo de extermínio, também se tornou um local de memória. Em 2006, com o apoio da ONU, foram criados os Tribunais Extraordinários das Câmaras do Camboja, onde altos dirigentes do Khmer Vermelho foram julgados por crimes contra a humanidade. Em uma época em que líderes sombrios estão surgindo com força, o fantasma de Pol Pot nos lembra os horrores do passado e nos permite refletir sobre o estado atual do mundo. A grande incógnita continua sendo: será que algum dia entenderemos que muitas vezes os maiores ditadores surgem como um suposto consolo para um povo que perdeu o rumo? Será que entenderemos que alguns fingem ser messias apenas para explorar o desespero do povo? E, mais importante ainda, seremos capazes de aprender com o passado, tirar conclusões que nos salvem do abismo e enfrentar o futuro sem o risco de voltarmos a andar em círculos?